Hoje é o último dia que eu vou falar sobre esse tema, sobre evangelização, mais do que uma obrigação, um estilo de vida. No primeiro domingo nós falamos sobre a evangelização, um dos pontos mais difíceis, mas um dos mais importantes, que começam com aqueles que estão próximos de nós, dentro da nossa própria casa, pessoas que moram com a gente, às vezes cunhados, pessoas mais próximas de nós. E eu sempre digo uma frase que eu sempre levo comigo: ou você evangeliza, ou você precisa ser evangelizado. O cristão é assim, Deus chamou ele para ser uma testemunha e para pregar o evangelho. Começa com a sua vida. É assim que funciona. Então eu sei que você tem amigos, tem uma rede de amigos, tem familiares, e o que nós falamos no primeiro domingo foi justamente sobre isso, que a evangelização precisa começar na casa. E no outro domingo seguinte, nós falamos sobre as motivações para evangelizarmos. A motivação é porque coração grato, que Deus nos chamou, porque temos uma dívida para com o evangelho que nos resgatou, por isso que precisamos pregar o evangelho. Domingo passado eu falei mais sobre a mensagem que precisa ser anunciada às pessoas. O que elas precisam ouvir? O que Jesus nos mandou fazer? Pregar uma mensagem de arrependimento. Porque a única coisa que responde ao coração e à questão humana é, de fato, levar o homem ao arrependimento diante de Deus. E a evangelização, cabe a ela essa tarefa. Hoje eu quero pensar um outro, dentro de evangelização, mas como evangelização, como um tempo de você experimentar uma grande alegria. Quem evangeliza, quem experimenta, quem vive a realidade de ver pessoas sendo transformadas pelo poder do evangelho, experimenta um tipo de alegria. Uma alegria que só cabe ao cristão. O cristão me entende. E na verdade, quem falou isso, na verdade, não fui nem eu. Quem falou isso, na verdade, foi o próprio Senhor Jesus. Jesus, em Lucas, no capítulo 15, versículo 21, é o texto que nós não vamos trabalhar com ele, mas diz aí, quando ele conta a parábola do filho pródigo. O irmão mais novo havia saído de casa, o pai, Jesus conta naquela parábola, e depois ele se arrepende e ele volta. E quando ele volta, o texto nos diz que é uma alegria tremenda. Quando ele retorna, diz aí, e o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado, comamos e nos regozijemos. Comigo, 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Por que evangelizamos? Ele está querendo que a gente participe dessa alegria, daqueles que estavam mortos voltarem a viver, daqueles que estavam perdidos em si mesmos, que estavam confiando em si mesmos e tudo mais, para que a gente experimente esse tipo de alegria. E a minha oração é que nós, como crentes, experimentemos isso. A nossa igreja experimente esse tempo de muita alegria, quando você vê pessoas que estavam longe, elas voltam, pessoas que conhecem o evangelho, pessoas que se rendem à verdade do evangelho. E é dessa alegria aqui que eu me refiro. É dessa alegria que eu falo quando nós investimos a nossa vida para nós evangelizarmos as pessoas, para nós proclamarmos o evangelho à vida das pessoas. E aí eu convido você a ler comigo o texto que nós vamos pensar nessa noite, começando no capítulo 8 de Atos, do versículo 1 ao versículo 3, um tempo de alegria para a nossa vida e para o nosso coração. Vamos comigo, todo esse texto, diz aí, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárcere. Só para te lembrar um pouquinho o que é esse texto, de onde é que vem esse texto. Ele acaba de falar sobre uma grande perseguição que estava acontecendo contra os cristãos na cidade de Jerusalém. E Deus então levanta um homem chamado Estevão, um homem, se você depois ler lá em Atos 6, um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de Deus, um homem cheio de fé. E Estevão se levanta, ele começa a pregar para os judeus, e ele começa a pregar para aqueles líderes religiosos, dizendo para eles que foram eles que mataram Jesus.
Foram eles, na verdade, que mataram o justo, porque eles, mesmo sendo religiosos, eles não conheciam a Deus ainda. Mesmo eles guardando a lei, ensinando a lei, mesmo guardando o templo, guardando tudo direitinho, eles ainda não eram cristãos, eles ainda não haviam se convertido, porque eles ainda não haviam entendido o que Cristo havia feito. Então Estevão se levanta e prega uma mensagem, põe o dedo na cara deles, põe o dedo na ferida deles, dizendo: vocês mataram Jesus. Foram vocês. Não adianta vocês construírem templos, não adianta vocês construir essas coisas aqui belas, se vocês não reconhecerem Jesus como Deus, como de fato quem Jesus é e o que Ele fez por vocês. E se você ler depois em Atos 7, aqueles homens ficam enfurecidos contra Estevão, e eles se levantam contra Estevão e começam a apedrejar Estevão até a morte. E o texto nos diz que um homem chamado Saulo, depois conhecido como Paulo, assiste tudo isso, faz parte de toda essa cena, autoriza toda essa cena e consente na morte de Estevão. E quando isso acontece, é o texto que nós acabamos de ler, que começa em Atos 8. Em Jerusalém começa uma perseguição em cima dos cristãos. Eles gostaram de aquele fato de Estevão ter sido morto, eles gostaram daquilo, e começa uma perseguição em cima dos cristãos que estavam em Jerusalém. E como o texto nos diz, Saulo, ele ia contra a igreja, ele assolava a igreja. O verbo que aparece aqui, a ideia que ele feria as pessoas de forma severa, ele causava dano à vida das pessoas, ele não perdoava ninguém, inclusive as mulheres. Ele encerrava todos no cárcere, como o texto nos diz. E essa perseguição, por um lado, leva os cristãos a terem que sair de Jerusalém. O templo estava em Jerusalém, o Pentecostes aconteceu em Jerusalém, os apóstolos estavam em Jerusalém, e eles têm que sair de Jerusalém. E ao mesmo tempo, quando eles fazem isso, eles acabam obedecendo uma ordem de Jesus que eles estavam desobedecendo. Jesus falou: vocês não podem ficar só em Jerusalém, vocês têm que pregar em Samaria, Judéia, até os confins da terra. Mas eles gostaram de ficar em Jerusalém. Então Deus tem que permitir um homem morrer, que é Estevão, para que a igreja cumpra a ordem que Jesus pediu para ela, que é pregar o evangelho a todas as pessoas. E é o que acontece aqui no texto que nós acabamos de ler. O texto diz que houve essa grande perseguição. Mas olha o que diz o versículo logo abaixo. Versículo 4, por favor, comigo. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Meu amigo, se eu e você hoje podemos abrir a nossa Bíblia, se eu e você hoje podemos conhecer o Deus verdadeiro, se eu e você hoje podemos conhecer a verdade sobre Deus, se eu e você hoje podemos nos reunir em culto, louvar a Deus, se eu e você hoje podemos ser transformados pelo poder do Evangelho, foi porque um dia aqueles homens saíram de lá e foram perseguidos e saíram pregando o Evangelho em vários lugares. Foi por causa disso, eles foram dispersos e pregaram o Evangelho em vários lugares. Se não, meu amigo, eu e você ficaríamos na ignorância espiritual sobre Deus. Na ignorância espiritual sobre Deus. E ali eles saíram, o texto nos diz, que eles saíram pregando a palavra de Deus, pregando o evangelho, evangelizando, anunciando a Cristo em todos os lugares. Talvez, eu não sei, nosso país poderia ser muçulmano, eu não sei. O islamismo cresceu demais, tomou praticamente a Europa, chegou assim, tomou com força. Talvez o nosso país poderia ser, por exemplo, com descendência de religião animista africana, porque é assim a colonização do nosso país. Não é assim, porque há 2000 anos atrás, homens foram dispersos, saíram pregando o evangelho fora da casa deles, e esse evangelho foi espalhando, até chegar no nosso país. Então, nós precisamos perceber a importância da evangelização. Talvez nós poderíamos ser um país até ateu, na sua grande maioria de pessoas assim, mas porque aqueles cristãos saíram pregando a palavra de Deus, hoje nós podemos estar aqui, hoje nós podemos cultuar, hoje nós podemos até brigar com o nosso país, com questões que estão querendo fazer no nosso país, que é um afronte à família, é um afronte aos costumes, é um afronte à moral, porque, queira ou não, o nosso país, a sua grande predominância, ainda tem uma grande predominância de evangélicos e católicos nessa briga. Então, nós precisamos perceber
que louvado seja Deus por causa daquela morte de Estevão e por causa da perseguição que saiu logo em seguida, e aí as pessoas saíram pregando o evangelho, para que as pessoas pudessem conhecer o Deus verdadeiro. Se você depois fizer uma análise, pegar tem países muçulmanos, meus irmãos, que é 99% de muçulmano. Um cristão lá é morto. Tem lugares onde o budismo impera, o hinduísmo impera, e por aí fora vai. Então, louvado seja Deus pela vida destes homens, que eles saíram pregando, espalhando o evangelho, pregando o evangelho, chegou aos cantos de todo o Império Romano, e o texto que nós lemos diz que chegou em Fenícia, em Chipre e Antioquia. O autor de Lucas, que é o autor do livro de Atos, ele faz questão de dizer que havia duas frentes de trabalho na pregação do evangelho. Versículo 19 diz aí, queria que você lesse comigo, por favor. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Primeiro, havia um grupo que saiu daquele grupo que foi perseguido e começou a pregar o evangelho só para os judeus. Talvez eles fossem mais judeus do que os demais, e pensavam que de fato só os judeus que precisavam ouvir a mensagem de Jesus, entender a morte de Jesus, entender a vinda de Jesus. Então havia um grupo que saiu pregando para os judeus, mas havia um outro grupo também. Esse grupo, eles eram judeus, mas de fala grega, são os helenistas. Eles tinham uma abertura melhor para aqueles que não eram judeus, porque o judeu ele tem uma certa dificuldade com aquele que não é da sua cultura, não é verdade? Todos nós temos, toda cultura tem isso. Às vezes você tem dificuldade, por exemplo, de se aproximar com um cara com o cabelo todo doido, com um cara todo tatuado, com um cara cheio de piercing. Às vezes você tem dificuldade de aproximar de um homossexual, né? Você tem dificuldade de se aproximar de um cara com um modelo esquisito, com a vestimenta estranha. Cada cultura tem as suas características. E o judeu, ele tinha dificuldade de sair para aqueles que não eram judeus. Mas no meio desse grupo, havia alguns que eles eram judeus de fala grega, e eles saíram pregando o evangelho àqueles que não eram judeus, que eram os gregos que estavam ali naquelas cidades que eles estavam ali. Olha o que diz o versículo número 20, por favor. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. 3 observações que eu quero deixar para você aqui importante. A primeira dela é que nós, eu e você, precisamos estar abertos a todos os tipos de pessoas para pregar o evangelho. A todos os tipos, de classe, de raça, de sexo, de cor, de nível social, de nível intelectual. O evangelho é o poder de Deus para salvar todo ser humano, não uma classe específica, todo ser humano, do mais simples ao mais poderoso, do mais inteligente ao mais simples no seu conhecimento. O evangelho é para todas as pessoas, essa mensagem precisa ser anunciada a todas as pessoas, porque é a mensagem de Deus para o ser humano. É a mensagem que vai curar a alma do ser humano e curar a sua vida e tratar o seu coração. Segundo detalhe que tem aqui, que o texto nos diz, que ele resume tudo em 2 tipos de pessoas aí. Uns são os judeus e outros são os gregos. Nós poderíamos traduzir um termo que eu sempre gosto de usar, que resume toda a humanidade. Religiosos, os judeus, e não religiosos, os gregos. É assim que a gente percebe esse negócio aqui. E aí, para eu te dar uma noção melhor de como é que um religioso pensa, há muito tempo atrás eu assisti um filme, que vale a pena você ver, que é Amadeus. Amadeus é um filme que mostra a história de um cara altamente religioso. É um camarada que ele sonhava, né? O sonho dele era ser o maior pianista, o maior músico daquele tempo ali em Viena. E ele, o sonho dele, aquilo se tornou um ídolo para ele. E ele era um cara muito religioso, ele fazia suas orações, ele buscava Deus. Ele chega em um determinado momento do filme que ele diz assim: Deus, eu fiz um voto de castidade, mas eu fiz um voto de castidade porque o Senhor tem que me dar a fama que eu estou querendo.
Não é porque eu não gosto de mulher, mas eu estou fazendo um voto de castidade, porque eu estou fazendo uma troca com o Senhor. Eu vou levar a minha religião até as últimas consequências, porque no fim eu quero o meu nome imortal, eu quero que as pessoas falem o meu nome, eu quero que as pessoas citem o meu nome, eu quero me tornar imortal na música. Mas por incrível que pareça, Deus dá o dom não a Salieri, que é esse religioso, mas dá a Amadeu, Wolfgang Amadeu, que é um cara totalmente devasso, um homem da noite, com um talento desde criança fantástico. E ele passa o filme todinho com inveja de Amadeus, ele faz o filme todinho brigando com Deus e perguntando: Deus, eu estou fazendo tudo o que o Senhor está querendo, e o Senhor não me dá o que eu estou querendo. Eu estou sendo um cara que estou cumprindo todas as rodas da religião, eu estou fazendo um voto de castidade, eu não toco em nenhuma mulher, eu não faço nada, o Senhor tem que me dar o que eu estou querendo. É assim que o religioso vive. Ele vive numa troca, ele acha que para ele ser abençoado, ele tem que ser uma boa pessoa. Para ele está sendo uma boa pessoa porque ele precisa ser abençoado. Ele não ama a Deus, né? Por incrível que pareça, o filme também é uma ironia nisso. Ele não ama a Deus. No fundo, ele está fazendo uma troca. É assim que o religioso vive. O religioso, ele não ama a Deus. O religioso, ele precisa de Deus para que Deus o abençoe. Ele fala: eu sou uma boa pessoa, eu pago meus impostos, eu não faço nada de mal com ninguém, assim, amado. Era assim que viviam os judeus. Era assim que viviam os judeus. Agora, um outro grupo aqui que resume o tempo que a gente vive são os não religiosos. Quem assistiu o filme Náufrago vai entender o que eu vou falar aqui agora, porque mostra o estilo de um cara não religioso. Porque o filme Náufrago é um camarada muito bem de vida, um homem, um empresário, né? Ele era empregado do FedEx, que é como se fosse o correio deles, e a vida desse homem é ditada pelo seu relógio, até que um avião cai, e esse homem se vê sozinho numa ilha. E ali, quando ele está sozinho numa ilha, sem recursos nenhum, ele passa a maior parte do filme lutando contra a sua solidão. Vocês lembram da bola Wilson? É lá, desse filme. Mas não sei, se você reparar novamente no filme e fizer um bom exame com ele, você vai perceber que ele não tem tempo para se distrair, porque é sobrevivência. Ele tem que lutar contra a sobrevivência naquele período complicado ali. Ele não pode se distrair como ele se distraía lá, antes de acontecer isso com ele. Mas o filme vai mostrar que o personagem, ele precisa aprender a encontrar abrigo, criar ferramentas, encontrar uma boa companhia. Mas se você perceber o filme todo, Deus está alheio às suas lutas. Deus não faz parte da sua agenda em momento nenhum. Deus sequer é citado no filme por um cara que está sozinho numa ilha, perto de morrer. Sabe por quê? Porque o filme vai dizer que o que manda na vida é o acaso. As coisas acontecem pelo acaso. Em momento nenhum ele pensa no seu Criador, ele pensa em Deus, nem sequer no seu último pedido. Ele está completamente sozinho no seu mundo naturalista, porque é um cara racional demais. Vai enxergando a vida assim. Eu não preciso de Deus para lidar com as minhas questões da vida. Eu não preciso recorrer a Deus. Esses caras que recorrem a Deus têm a mente muito fechada. Eu tenho uma mente aberta. Minha cabeça é outra. A minha vida é causa e efeito. Eu sei como é que funcionam as coisas aqui. E aí você vai perceber que no filme, no finalzinho, ele consegue voltar à civilização. E é interessante que uma cena do filme aparece umas asas de anjo, assim, e ele encontra um pacote à beira do mar que o motiva nos seus momentos mais difíceis. Depois ele descobre que é uma mulher muito bonita que havia enviado aquela correspondência. Ele já havia perdido a sua mulher depois de tanto tempo ali. Depois, quando ele volta à civilização, ele volta a se encontrar com aquela mulher. O motivo da nossa infelicidade, o filme vai dizer para nós, é que o destino resolveu pegar uma peça em nós. Essa que é a ideia do filme. Então, como é que vive o não religioso? O não religioso, ele vive como se Deus não existisse. Ele acredita que, na verdade, se Deus existir, tem que aceitar do jeito que ele é, tem que se concordar com tudo que ele faz e tem que caminhar com ele.
É assim que vive o não religioso. Ele não leva as questões espirituais para o dia a dia da vida dele. Ele não se reporta a Deus. O filme Náufrago mostra isso. Alguém na sua pior condição, mas em momento nenhum, você vê alguém olhando para cima e dizendo assim: Deus, olhe para mim, me ajude. Então, esses dois modelos nos mostram muito bem, entre os religiosos e os não religiosos, entre os judeus e os gregos, que a eles só tem uma saída: o Evangelho. O Evangelho. É por isso que nós precisamos pregar o Evangelho. As pessoas acham que existem só duas vias para você se aproximar de Deus. Ou você é uma pessoa religiosa ou uma pessoa não religiosa. É um erro. As duas vias estão erradas. Só tem um jeito, filho: é o Evangelho. Tem uma terceira via aqui que se chama o Evangelho. E justamente o que a gente percebe no texto de Atos é que aqueles nossos irmãos, eles saíam pregando o Evangelho. Eles anunciavam o Evangelho, porque eles sabiam que nenhuma religião leva as pessoas a Deus. Eles sabiam que nenhuma pessoa não religiosa vai até Deus. E é tão interessante isso, queridos, porque já conversei com uns, conversei com outros. A ideia básica hoje é assim: o que importa é o amor. Nós precisamos sentar aqui. O que você tem para me acrescentar? Você acredita o quê? Eu acredito em terreiro de macumba. E você acredita o quê? Eu acredito em estrela, que as estrelas falam. E você? Eu acredito em sonhos. E você? Eu acredito nisso. Vamos sentar e manter um diálogo entre nós, o que cada um acrescenta. Filho, quando você lê as Escrituras, Jesus nunca fez isso. Jesus sempre disse: se eu não for Senhor, eu não sou nada. Então, o cristianismo, a mensagem que eles pregaram era justamente essa: que nem os religiosos e nem os não religiosos, eles precisam do Evangelho. E é justamente o que eles fazem. O texto diz que eles anunciavam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eles pregavam o Evangelho. Presta atenção no negócio. Eles não pregavam religião. Eles não pregavam placa de igreja. Eles não pregavam costumes religiosos. Eles não pregavam tradições religiosas. Eles não pregavam cultura religiosa. Não faça isso, não faça aquilo, cumpra as regrinhas aqui. Não é isso que eles pregavam. Eles pregavam o Evangelho. Eles não pregavam um empreendimento religioso com o fim de lucrar muita grana e eu ficar famoso na televisão. Não é isso que eles pregavam. Não. E aí, queridos, eu quero dizer um negócio para vocês. O Evangelho que eles pregavam tinha um negócio assim, ó, que chama a cruz. E eles diziam o seguinte: que o Evangelho que eu estou pregando, a cruz faz parte. Eu não prego um Evangelho sem cruz. O que isso significa? Eu não prego uma graça barata. O Evangelho com a cruz significa que aqueles que me seguem vão ter que negar-se a si mesmo. Aqueles que me seguem vão ter que, por um lado, não amar-se a si mesmo. Aqueles que me seguem, como nosso Senhor Jesus diz, não pode amar o mundo mais do que a mim. Eles não pregavam um Evangelho sem a graça e sem a cruz. Eles pregavam um Evangelho que diz: o cristão passa por lutas, o cristão tem dificuldades por causa da sua fé, ele vai até as últimas consequências. É isso que eles pregavam. Por que eu falo isso? Porque eu creio que uma das grandes dificuldades nossas hoje é pregar o Evangelho. Normalmente a gente se aproxima das pessoas e a gente fala um monte de coisa, menos o Evangelho. E aí eu queria dar um panorama para você sobre que mensagem que eles pregavam. O que é de fato o Evangelho? E aqui eu vou precisar de 4 coisas. 4 perguntinhas básicas que nos ajudam a entender a mensagem que eles pregavam e a mensagem que nós precisamos pregar. Primeira pergunta é: de onde nós viemos? A resposta é: existe um único Deus, Ele é infinito em poder, bondade e santidade, mas ao mesmo tempo Ele é pessoal, Ele é amoroso e um Deus que nos fala a nós através da Bíblia. O mundo não é uma criação do acaso. O mundo é a criação do único Deus. Deus criou todas as coisas, mas a pergunta é: por que Deus criou todas as coisas? Por que Deus te criou? Por que Deus permite a sua existência? E no entendimento, queridos, nós precisamos ter um entendimento cristão. É muito importante ele compreender quem é Deus, o profundo e único Deus. De onde nós viemos? Enquanto existe um único Deus, com um ser de um Deus, nesse mesmo Deus subsistem 3 pessoas nesse Deus: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos eles são todos iguais.
E o que isso tem a ver com a nossa pregação do Evangelho? Porque se você não mostrar, por um lado, para as pessoas que o Deus a qual nós cremos, a mensagem que nós precisamos pregar é de um Deus trino, talvez um judeu seja melhor, um muçulmano seja melhor no anúncio da mensagem dele. Mas nós cremos num Deus que ele é trino, um Deus que ele vive não em função de si, mas em função do outro, naquilo que o C.S. Lewis diz, numa dança cósmica. O Pai glorifica o Filho glorifica o Espírito Santo, e o Espírito Santo glorifica o Pai. Numa harmonia perfeita de amor, de troca de amor entre si. Eles glorificam-se a si mesmos. É assim que vive o Deus Criador de todas as coisas. Deus não pode ser só um. É a mensagem que a gente precisa entender. Deus não pode ser só um. Porque se ele for um, ele não pode ser amor, porque amor é algo que é compartilhado. Portanto, o amor e a comunidade não tem sido assim, a essência de Cristo é o amor na sua essência. E esse amor, ele é compartilhado entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um Deus triuno. Amor, amizade, comunidade, essas coisas fazem parte desse Deus a qual o Evangelho é pregado. É essa a verdade que nós precisamos anunciar. Mas o que isso tem a ver conosco? Tem a ver tudo conosco, queridos. Tudo a ver conosco. Porque, no fundo, se Deus nos fez e Deus nos criou, não é porque Deus estava vazio quando Ele nos fez. Ele estava transbordando de amor. Deus não sente nada, Deus não sente falta em si, porque Ele está muito bem. Então por que Ele fez o homem? Qual é a razão dele ter existido o homem? Por uma razão simples, para que esse homem possa adorá-lo, para que esse homem possa amá-lo, para que esse homem, esse ser humano possa se voltar para Deus, para esse Deus que é todo amor, para esse Deus que transborda de amor, e viver esse amor a qual Deus o fez, para que ele possa viver. É por isso que Deus nos fez. Deus não fez a mim e a você para você mesmo. O homem que vive para si mesmo é um egoísta, um egocêntrico, porque ele ainda não entendeu a mensagem, não entendeu para que ele foi feito. Mas o homem foi feito para adorar a Deus, para amar a Deus. Então é bom que a gente entenda isso e responda essa pergunta. Mas aí vem uma outra questão para a gente entender o Evangelho. O que aconteceu de errado? Por que as coisas deram errado? A Bíblia vai nos dizer que é por causa do pecado. Deus nos criou para adorá-lo e para servi-lo. Mas ao invés de fazermos isso, ao invés de nós desfrutarmos da alegria que Deus já estava desfrutando, os nossos primeiros pais, naquele mundo perfeito, nós nos voltamos contra Deus. E pelo fato disso ter acontecido, o homem se afastou de Deus, e Deus se afastou do homem. Ao invés desse homem viver para Deus, viver para o seu próximo, esse homem agora passa a viver para si mesmo, com uma vida totalmente autocentralizada. E o que isso afeta? Afetou o seu relacionamento com o outro, afetou o seu relacionamento com Deus, afetou o seu relacionamento com a natureza, afetou o seu relacionamento com você mesmo. Todas as áreas da sua vida foram afetadas com a entrada do pecado. O resultado do pecado, meus irmãos, da queda, foi um colapso espiritual. Foi uma turbulência que aconteceu dentro de nós, em todas as nossas áreas, psicológica, social, física. A morte não era para ter existido, a velhice não era para ter existido, não era para nada disso estar acontecendo, era para estarmos muito bem, mas o que atrapalhou essa intenção que Deus nos fez, foi a entrada do pecado. E o pecado, queridos, ele vai cravar em nós algumas consequências. Uma delas é a escravidão espiritual. A escravidão espiritual. Nós podemos crer em Deus, você pode acreditar em Deus, mas de qualquer forma que nós fazemos, tentando sair disso de uma forma ou de outra, nós tentamos ter o controle das nossas vidas, mas a gente não consegue, por causa da nossa escravidão espiritual. E essa escravidão, queridos, no tempo moderno, século 21, é a escravidão ao dinheiro, à carreira, à família, à fama, ao sexo, ao poder, ao conforto. Essas são as coisas que nos escravizam, porque nós achamos que são essas coisas que vão trazer paz ao nosso coração e felicidade ao nosso coração. O resultado, queridos, cada vez que nós buscamos essas coisas, nós perdemos o controle da nossa própria vida, e nós nos perdemos, por isso que é escravidão espiritual. Mas o pecado tem um outro problema. O pecado tem a ver com a entrada do pecado que nos afasta de Deus, tem a ver com a condenação. Nós não estamos só sofrendo por causa do pecado, nós somos culpados por causa do pecado.
pesa sobre o homem uma culpa porque ele se voltou contra Deus. Normalmente nós dizemos assim, bem, eu não sou muito religioso, mas eu sou uma boa pessoa, isso para mim que é o mais importante. Queridos, isso não resolve. Por causa da nossa desobediência a Deus, pesa sobre mim e sobre você uma culpa. É isso que acontece com a entrada do pecado. Mas a pergunta é, o que vai colocar essas coisas em ordem? O que vai voltar novamente as coisas em ordem? E a resposta, queridos, a resposta é Jesus Cristo. Jesus Cristo coloca as coisas em ordem. Como é que ele fez isso? Ele fez isso através de 3 coisas. Primeira delas, se encarnando. O Deus, criador de tudo, vem no formato de um bebê, sofre, passa aqui o seu tempo, é humilhado. Encarnação é a forma como Deus criou para resolver esse problema. Segunda forma, ele teve que nos substituir na cruz. Eu gosto desse termo substituição, porque coloca sobre mim e sobre você a responsabilidade que nós temos das nossas ações, dizendo para mim e para você que nós somos culpados e merecemos a cruz, mas Jesus vem para nos substituir naquela cruz, para nos livrar da culpa, da condenação que pesa sobre cada um de nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele fala assim, que há de chegar o dia da ira do Senhor. O dia da ira do Senhor. Jesus veio para, de fato, nos livrar dessa condenação, nos substituindo naquela cruz. E mais do que isso, nos aceitando e nos perdoando, pagando um preço muito alto com o seu próprio sangue. É isso que Jesus veio fazer naquela cruz, para nos tornar aceitáveis aos olhos de Deus. Terceira coisa que ele fez, queridos, para nós, no finalzinho, o que Jesus vai fazer, ele vai restaurar todas as coisas. Tudo aquilo que deu de errado no mundo, que o mundo que pertence a Deus, o mundo que é de Deus, Jesus vai restaurar todas as coisas. Jesus veio com essas 3 propostas para resolver o problema do homem, o afastamento do homem para com Deus. E a última pergunta para a gente entender o que é o Evangelho: onde viemos, o que aconteceu de errado, como é que resolver essa situação e como é que nós podemos ser salvos, como é que nós podemos ser restaurados? A resposta está não no seu esforço, mas a resposta está na fé em Cristo Jesus. Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou do túmulo. Foi pela fé em Jesus que os nossos pecados podem ser perdoados, e eu e você podemos ter a certeza de que nós fomos aceitos e amados, e a partir de agora nós não vamos viver para nós mesmos, como diz o apóstolo Paulo, porque no fundo ainda vai ter uma mensagem para nós, que no último dia nós ressuscitaremos com Ele, no último dia. É pela fé, queridos, a salvação é por meio da fé em Cristo Jesus. Significa, por um lado, que o nosso passado está perdoado, e não é o fato de você se empenhar agora para viver uma vida boa para ser aceito, não, querido, isso aconteceu de uma vez única naquela cruz. É isso que Jesus veio fazer, é essa mensagem, queridos, que eles pregaram, é essa mensagem que eles anunciaram na pregação do Evangelho. Foram isso que eles saíram anunciando às pessoas, dizendo que Jesus é Deus, que Jesus ressuscitou, que não há salvação em nenhum outro homem, que o homem precisa reconhecer-se diante de Deus, que ele está debaixo da ira de Deus, e sobre ele pesa uma condenação, e os seus esforços, ou a sua ausência de Deus não vai resolver o seu problema. Ele precisa se voltar para Cristo, em fé em Cristo, e colocar sua fé em Cristo, tão somente em Cristo. É isso que eles pregavam. Era isso que eles anunciavam às pessoas. É isso que as pessoas aqui precisam ouvir e saber. É isso que as pessoas precisam ver na nossa vida. É a mensagem do Evangelho que vai transformar as pessoas. Eles saíram anunciando isso à vida das pessoas naquele tempo. E o texto nos diz, versículo 21, por favor, vamos ler comigo aqui. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A mão do Senhor significa que o poder de Deus estava com eles. Significa, por um lado, dizer que Deus estava com eles naquela caminhada. E porque Deus estava com ele, o mesmo poder que ressuscitou Jesus, o mesmo poder que abriu o mar, o mesmo poder que abriu todas as coisas, também pode abrir o coração das pessoas e mudar o coração do ser humano. Mas é preciso que se pregue o Evangelho às pessoas. É o poder de Deus, por isso que o texto diz que a mão do Senhor ia com eles.
E as coisas, como o texto nos diz, as pessoas iam crendo e as pessoas iam se convertendo no Senhor. Eles entenderam que eles não eram de si mesmos, eles entenderam que haviam buscado viver para si mesmos, mas eles estavam longe de Deus, mas agora eles se voltavam para Deus. É isso que é a palavra conversão. Eles se arrependeram e creram, eles olharam a sua condição espiritual diante de Deus e se viram desesperados e clamaram por misericórdia a Deus, porque eles estavam pregando o Evangelho, anunciando, a resposta está em Jesus. E muitos, o texto nos diz, muitos se converteram com a mensagem do Evangelho e caminharam agora em direção a Deus, em obediência a Deus e em santidade a Deus. O texto logo abaixo vai nos dizer que Lucas nos informa que essa notícia se espalhou. As redes sociais se entupiram, os Facebooks, os WhatsApps, todo mundo falando dessa notícia, de que algo estava acontecendo, que pessoas se converteram, que causou mudanças na vida das pessoas. O WhatsApp não era usado para outras coisas. O WhatsApp era usado para dizer: meu amigo que estava longe de Deus, o meu amigo que estava perdido, agora ele foi achado. É isso que Lucas nos informa aqui. Olha o que diz o versículo 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. A igreja que estava em Jerusalém resolve enviar Barnabé, um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de Deus, para saber o que estava acontecendo ali naquela cidade de Antioquia. As notícias que se falavam é que várias pessoas haviam mudado a sua vida. Um dos acontecimentos mais maravilhosos estava acontecendo ali, porque um grupo de pessoas resolveu sair pregando o Evangelho para todas as pessoas, sejam judeus, sejam gregos. Mas esse texto logo abaixo me chama o coração, enche meus olhos de alegria, porque o texto nos diz que quando Barnabé chegou em Antioquia, o que ele viu, o seu coração explodiu. Olha o que diz o versículo 23, se explodiu de alegria. Comigo, versículo 23. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecesse no Senhor. O que Barnabé viu que o seu coração se alegrou demais? Que ele exultava com muita alegria. O texto nos diz que ele viu a graça de Deus na vida daqueles novos convertidos. O que ele de fato viu ali? Ele viu gente que antes era conhecido como gente egoísta, mas agora tem um coração generoso, profundamente generoso, abençoando as pessoas. O que ele viu quando ele fala que viu a graça de Deus ali? Ele viu ex-ladrões, ex-cobradores de impostos, agora sendo homens e mulheres honestas nos seus negócios, pagando as pessoas que lhe devem. O que ele viu ali quando a graça de Deus estava ali? Ele viu homens que antes viviam bêbados pelas ruas e foram entregues a si mesmos, mas agora são entregues a Cristo, estão vivendo em direção a Cristo agora. O que ele viu quando ele chegou ali? Ele viu pessoas pedindo perdão umas pelas outras, reconciliando nos seus relacionamentos, experimentando um tempo de paz e alegria na sua casa. Foi isso que ele viu. Ele viu a graça de Deus ali, quando ele viu pessoas ajudando carentes, ajudando os pobres, ajudando as viúvas, ajudando as pessoas mais necessitadas. O que ele viu quando a graça de Deus estava ali? Ele viu maridos e esposas se reconciliando, bem como seus filhos voltando para os seus pais. O que ele viu ali? A graça de Deus. Ele viu pessoas antes idólatras, adoradores de mamon, do dinheiro, que amam a fama, que amam o dinheiro, que amam um monte de coisa, se voltando agora para Deus. O que ele viu ali? Ele viu pessoas servindo umas às outras e amando umas às outras. Foi isso que ele viu ali. Quando ele viu a graça de Deus naquele lugar, ele viu pessoas abençoando umas às outras com seus bens, com seu tempo, com seu dinheiro. Foi isso que ele viu ali. Um amor inexplicável ele viu ali quando Barnabé chegou e falou: a graça de Deus, eu estou vendo ela aqui comigo. Ele viu alegria e paz, onde antes só havia conflito e confusão. Ele viu mulheres abandonando seus antigos modos de vida e agora servindo a Cristo. Ele viu homens e mulheres
mentirosos, mesquinhos, duros de coração, cheios de malícia, mas agora tem o seu caráter transformado, sua visão de mundo mudou. Foi isso que ele viu, quando o texto nos diz que ele viu a graça de Deus ali. Foi isso que Barnabé ficou tão alegre e exultou. Ele viu homossexuais e lésbicas abandonando a sua velha vida e vivendo os padrões bíblicos. Ele viu homens e mulheres duras de coração, gente egoísta, gente que só pensa em dinheiro, sendo transformada, e agora Jesus é o Senhor da vida delas. Foi isso que ele viu na conversão daqueles homens, e o seu coração se alegra, porque é assim, queridos, quando o evangelho é pregado, quando o evangelho fiel é pregado, quando cai no coração do ser humano, é isso que acontece na vida das pessoas. Ele viu pessoas não vivendo mais para si mesmas, pessoas egoístas, pessoas avarentas. Ele não viu isso mais. Queridos, isso é muito importante para nós, porque nós dizemos que nós somos cristãos convertidos. Nós dizemos que nós somos cristãos convertidos. Também deveriam ver em nós a graça de Deus. Deveria ver em nós a graça. Ele viu a graça de Deus. Isso foi suficiente para encher o seu coração de alegria. E essa é a alegria de quem prega o evangelho e vê as coisas acontecendo na vida das pessoas. Por isso que eu insisto, querido, começa a pregar o evangelho na sua casa. Começa a viver o evangelho na sua casa. Para de chegar em casa e ficar falando só em dinheiro. Para de chegar em casa e ficar ansioso e ficar pensando só em dinheiro. Eu estou doente porque eu quero de dinheiro. Para com isso. Sabe? Começa a pregar o evangelho para você. Na sua casa. Na sua vida. Nós precisamos entender isso, queridos. Eles viram a graça de Deus ali. Essa é a alegria de quem prega o evangelho, de quem é envolvido com o evangelho, que pode ver essa alegria na vida das pessoas. E confesso a vocês, queridos, não tem alegria no mundo que paga você vê uma pessoa se convertendo. Não tem. Não tem, não existe, não existe. Não existe. Não tem. Né? Regiane trabalhando no presídio, algumas pessoas trabalhando com presos, e você vê a graça de Deus alcançando o coração daqueles homens. Não existe. Ou você pega qualquer pessoa aqui, o seu professor de faculdade, o seu vizinho que se acha um cara muito sábio, muito experimentado, quando pensa que não, ele tem a vida transformada pelo poder do evangelho, porque Deus usou a sua vida para falar para ele. Não existe alegria maior do que essa. E é isso que eu quero dizer, que nós precisamos experimentar essa alegria também na nossa vida. Mas nós precisamos pregar esse evangelho, queridos. Nós precisamos fazer uma distinção muito clara, de fato, que é o evangelho e que não é o evangelho. Barnabé chegou ali e viu a graça de Deus. Isso foi suficiente para encher o seu coração de alegria. Foi isso que estava no coração dele, vendo pessoas se rendendo a Cristo. Isso foi o que o Barnabé viu. Um homem que sabia muito bem, porque o texto nos diz, nós vamos ler aqui, que ele era um homem cheio do Espírito Santo e de fé. Então Barnabé sabia distinguir muito bem o que era uma conversão do que era não uma conversão. Ele sabia distinguir muito bem o que é um movimento evangélico, o que é histerismo, o que é barulho, o que é exibicionismo gospel, o que é gente fazer um monte de barulho, mas não tem nada de conversão ali. Aquilo é só fachada. Barnabé sabia distinguir muito bem que ali a graça de Deus estava ali. Porque, com licença, meus irmãos, o contexto brasileiro é muito fácil conversão. Qualquer pessoa converte. Hoje é tranquilo. Qualquer pessoa gostou, deu uma arrepiada, falou uma frase interessante, gostei, e vai tocando a vida. Esquece da cruz, esquece da graça, esquece de negar-se a si mesmo, esquece um monte de coisa. É mais um exibicionismo, é mais uma oportunidade, é mais um monte de coisa. Barnabé sabia distinguir. Olha o que diz o versículo 24. Porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Também não é difícil da gente perceber que quando a graça de Deus está presente, quando pessoas veem em nós uma mudança causada pelo Evangelho, há pessoas que podem ter cometido o pior dos seus crimes, mas ela se sente atraída por pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, porque a graça de Deus está nela. Eu sempre falo isso, queridos, sempre falo isso. Se você olha a história de Jesus, pode perceber,
Os fariseus detestavam Jesus. Quem é que estava perto de Jesus? Quem queria ouvir os seus ensinamentos? Quem se sentia tocada por aquela graça de verdade? Eram publicanos, pecadores, gente que temia a Deus, mas gente que percebeu em Jesus a graça de Deus nele. É assim, queridos, quando nós experimentamos a graça. E o texto embaixo diz assim, e muita gente se uniu ao Senhor. Jesus, queridos, ele era cheio de graça e de verdade. A Bíblia nos diz que Jesus, desde a sua infância, ele crescia em sabedoria e graça. Era por isso que as pessoas que tinham uma vida toda desgraçada se sentiam atraídas por Jesus. Porque Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ele não veio chamar justos ao arrependimento. Os justos não precisam, eles estão bem. Eles estão bem. Ele veio chamar pecadores. Gente que olha para a cruz e fala, Deus me ajuda. Eles atraíam. E queridos, eu fico pensando, se não deveria ser assim em nós. A graça de Deus em nós. Deveríamos também atrair pessoas assim, religiosas e não religiosas. Lucas então continua dizendo, logo abaixo, que Barnabé agora vai ter que pedir ajuda para cuidar dessa igreja em Antioquia. E ele vai atrás de um homem muito conhecido, Saulo, que depois ele recebe um título, pelo menos um livro que eu tenho, que ele chama assim, o Apóstolo da Graça. Barnabé vai atrás de Saulo e fala, Saulo, me ajude a cuidar dessa igreja que está em Antioquia, porque a graça de Deus está aqui. E vai chamar Saulo, para Saulo ficar com o tempo, experimentando junto com aqueles homens, de ver a graça de Deus. Eu fico imaginando, queridos, como é que era a reunião deles. Eu fico tentando imaginar como é que era o culto deles, como é que eles se reuniam. Eu fico tentando imaginar. Eu acho que pelo menos ninguém batia no peito e dizia assim, eu sou melhor do que você, Camila. Não tinha isso entre eles, porque a graça estava visível na vida deles. Cidadezinha pequenininha, todo mundo conhecia a história de todo mundo, mas quando olhava para aquela pessoa e falava assim, você? Eu mesmo. Eu agora sou servo de Jesus. Eu não sou servo do mundo mais não, sou servo de Jesus. E aquela igreja em Antioquia depois virou uma bomba, aquela igreja. Mandou missionário para tudo quanto é lado. Uma igreja onde Deus estava presente no meio deles, porque a graça de Deus os alcançou. Olha o que diz o versículo 25 e 26, por favor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Não é difícil a gente perceber porque que agora esses que se converteram a Cristo, que abandonaram os seus antigos deuses, os seus ídolos, os seus comportamentos, agora eles estão exibindo a graça nas suas vidas. Não é difícil a gente entender por que eles receberam esse título aqui. Por favor, vamos ler comigo? Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. O termo cristãos aqui significa pequenos cristos. Eles foram pela primeira vez chamados por aqueles que não eram cristãos de cristãos. E eu tenho para mim, que quando eles olhavam para a vida daquelas pessoas convertidas, quando eles olhavam para o comportamento deles, quando olhava para a atitude deles, quando olhava para a expressão que saía do lábio deles, quando olhava para a vida deles, eles falavam assim, você é igualzinho aquele homem que morreu na cruz. A sua vida é igualzinha a dele. Você se parece demais com ele. O seu jeito de pensar, as coisas que você está fazendo, a forma como você gasta o seu dinheiro, a forma como você usa o seu olho, a forma como você coloca o seu pé, a forma que você gasta o seu tempo, a maneira como você vive com as pessoas, as ansiedades que estão tomando seu coração ou não, as suas motivações do coração, é igualzinho a Jesus de Nazaré.
Foram chamados pela primeira vez de cristãos, de pequenos cristos. Onde é que eram vistos isto? Na indústria, na padaria, na praça, dentro de casa, em todos os lugares, na rua, em todos os lugares. Quando eles estavam fechando o negócio, quando eles estavam casando, quando eles estavam namorando, quando eles estavam comprando, quando eles estavam vendendo. Vocês se parecem com Jesus. Era isso que alegrava o coração de Barnabé. Vidas transformadas pelo Evangelho, um tempo de alegria promovido pela evangelização. Eu quero concluir, meus irmãos. Eu creio que nós precisamos experimentar esse tempo de alegria e nós vermos pessoas sendo alcançadas pelo Evangelho. Eu confesso assim, com tristeza no coração, a nossa alegria é muito mundana. A nossa alegria é muito pueril, é muito estranha. Nós deveríamos alegrar por ver as almas se convertendo a Cristo e deveríamos investir a nossa vida a isso. A minha oração é que eu veja a graça de Deus na vida das pessoas, atuando na vida das pessoas. Eu quero encerrar com 3 pedidos de oração. Se você ainda não conhece a Cristo, convide-o. Faça uma oração e se renda a Ele. Não há outro caminho, filho. Não há outra saída. Se você quer experimentar de Deus, Deus verdadeiro, você precisa se entregar, você precisa confessar a Cristo, abrir seu coração e pedir perdão para Ele, pedir misericórdia a Ele e confiar tão somente nele. Segundo pedido de oração que eu queria fazer: você que já é um cristão, invista a sua vida nessa alegria, a alegria que a evangelização produz. Invista. Quando nós recebemos aqui o pastor Osni, pregando no Oriente Médio, o que nos encanta no pastor Osni? É porque ele está toda hora, Valtair, falando de gente nova convertida. Todas as histórias que ele conta são de gente, Marquinhos, que ele conhecia, mas foram transformadas. E ele está vivendo essa alegria junto com eles. Você que é cristão, invista a sua vida, filho. Pare de gastar o seu tempo, o seu WhatsApp com tanta bobagem. Quem sabe você pode usar o seu WhatsApp para falar de Cristo para alguém, para tentar se aproximar de alguém, no seu local de trabalho, dentro da sua casa. Quem sabe? Faz isso, usa as redes sociais, aproveite. Temos um ferramental fantástico na nossa mão que nós podemos usar. Terceira e última coisa, e a minha oração é para você, é que eu veja em você a graça de Deus, é que eu veja em você pequeno Cristo. A minha oração para você, que você seja o bom perfume de Cristo, que eu veja a graça de Deus transbordando através de você, que as pessoas que se aproximem de você, elas podem não acreditar no que você acredita, elas têm todo o direito, elas podem rejeitar a mensagem que você está querendo dizer, elas também podem rejeitar, mas uma coisa elas não vão poder falar de você: que você não exala o bom perfume de Cristo. Olha, eu não concordo com você, mas você é diferente. Como você cuida de mim é diferente. Como você me atende no seu consultório é diferente. Como você me atende no posto de saúde é diferente. Como você me atende num banco é diferente. Como você me atende na padaria, como você me recebe na casa, como você encontra comigo na rua, como você me vê trabalhando na minha empresa. A minha oração para você, querido, é que eu veja em você um pequeno Cristo. Vamos orar. Chama a equipe de louvor aqui, por favor, à frente. Eu queria que você